Você sofre da síndrome do pensamento acelerado? Então, esse vídeo é para você. Fique aí, hein? Vamos conversar sobre isso. Em uma floresta morava um lindo cavalo preto. Era forte, robusto, arisco, de poucos amigos. Muitos e muitos homens tentaram domesticar esse cavalo, mas não foi nada fácil. O cavalo era tão arisco, tão brabo, tão veloz, que colocava todo mundo para correr dali. Era um alvoroço só. E nisso tudo, as pessoas acabaram desistindo do cavalo e deixaram ele lá, morando na floresta. De frente a essa floresta tinha uma estradinha onde as crianças passavam para ir para a escola. E o cavalo ficava ali observando de longe aquelas coisas pequenininhas passando, as crianças. Só que tinha uma que, de um jeito especial, chamava a sua atenção. E o cavalo ficou ali, olhando, observando, aquele jeitinho carismático, aquele olho regalado, aquele sorriso escancarado, aquele serzinho pequenininho que sempre trazia uma coisinha, às vezes uma maçã, às vezes um milho, trazia sempre um mimozinho, deixava ali próximo da estrada e seguia sua viagem. O cavalo vinha, meio que cismado, cheirava e resolvia comer. Então, com o tempo, o cavalo foi criando uma certa simpatia por esse menino que sempre deixava um mimosinho para ele. Então ele resolveu se aproximar mais dessa estrada. E cada vez que ele se aproximava mais o menininho olhava com seus olhos regalados, o seu sorriso escancarado. E chegou um certo momento que o cavalo chegou tão próximo, que o menino se atreveu a passar sua mãozinha no cavalo. O cavalo gostou daquele carinho, mas não resolveu deixar assim. Então ele se afastou e foi para longe. E o menino ficou ali olhando, reparando o jeito daquele cavalinho e deu um sorriso e foi-se embora. O cavalo ficava meio cismado com essa atitude. Será que ele quer me amansar? Será que ele quer me domesticar? Será que ele quer me levar para trabalhar? Eram tantas perguntas, só que chegou um determinado momento que o cavalo não aguentou mais. O menino tinha conquistado a sua confiança, tinha conquistado o espaço, tinha ganhado seu coração. E lá estava o menino, acariciando o cavalo, brincando com o cavalo. Era tanta gargalhada. O cavalo estava tão feliz com a presença daquele menininho. E eles começaram a brincar, até que o menino se montou no cavalo e eles começaram a galopar. Foram galopando e entrando cada vez mais na floresta. O menino estava tão feliz que finalmente conseguiu ter a amizade daquele cavalo forte, veloz, robusto, indomável, que nem percebeu o tempo passando. E quando ele deu fé, o dia não era mais dia, já estava escurecendo. O menino ficou tão assustado, tão agoniado com aquela situação. Cavalinho,
Já está escurecendo, eu não sei sair dessa floresta. Eu não tô enxergando, eu tô com muito medo. E agora, o que a gente vai fazer? O cavalinho olhou para o menino, viu que ele estava com muito medo, que realmente ele estava assustado e falou: Calma, menininho. Você consegue enxergar o próximo passo? O menino olhou assim, admirado pro cavalo, e disse: Você sabe falar? O cavalo sorriu e disse: Eu sou um cavalo mágico. O menino ficou assim, meio que maravilhado com aquela notícia e disse: o próximo passo eu consigo enxergar. E o menininho foi dando um passo de cada vez. E o cavalinho sempre falando: Você enxerga o próximo passo? E o menino: Sim, eu consigo enxergar o próximo passo. E foi até que o menininho enxergou a estrada. Ele estava bem próximo de sair da floresta. E aí ele começou a correr em vez de andar. Adivinha o que aconteceu? Tinha um graveto no meio do caminho. Ele tropeçou e deu de cara no chão. Eita, mas se ralou inteiro. Cavalinho: Calma, menininho, pra que essa pressa? Lembra do que eu te perguntei? Aí o menino disse: Se eu tava enxergando o próximo passo. Pois é, eu tô enxergando o próximo passo. Só que eu vi a estrada, eu fiquei tão eufórico que eu comecei a correr. E aí eu tropecei. Aí o cavalo falou: É importante você dar um passo de cada vez para que você não caia, para que você não se machuque. E o menino levantou, agradeceu o cavalo e foi-se embora. Maria, o que isso tem a ver com a síndrome do pensamento acelerado? Muitas e muitas vezes a gente está tão focado em conquistar, em alcançar o nosso sonho, o nosso objetivo, a nossa meta, que a gente se enche de tantos porquês, de tantos sentimentos, de tantas confusões, que a gente não consegue canalizar nossa energia para o próximo passo. As coisas acontecem no tempo certo e tudo é um processo. O processo é uma construção. As coisas não acontecem do nada, as coisas não vêm prontas. As coisas precisam ser construídas. E a gente precisa dar um passinho de cada vez. Tem certos momentos na vida que a gente consegue ver aquilo que a gente quer e a gente se aperreia, a gente quer correr, a gente quer alcançar logo. E aí o que acontece? A gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca e tá tudo bem. O importante é a gente levantar e entender que tudo é uma construção. E aí a gente vai dar um passinho de cada vez e a gente vai fazer coisas incríveis, porque a gente é muito capaz. E essa questão, a gente precisa trabalhar dentro de nós para saber que tudo tem o seu tempo certo e que a gente vai sim conquistar aquilo que a gente quer no tempo certo. E assim, a gente chega a um determinado tempo da vida que a gente tem tanto medo, né, do novo, tem tanto medo do que os outros vão pensar, se a gente vai ser o que a gente é hoje, ou se a gente vai mudar, se a gente vai construir novos pensamentos, se a gente vai alcançar os nossos sonhos, né? Se as pessoas vão gostar da gente. Enfim, são tantas perguntas, são tantas questões que a gente para e pensa que, nossa, e agora? A gente começa a sofrer tanto com isso, tanto, e a gente se esquece que hoje, por exemplo, a gente vive o que a gente vivia pedindo ontem, o que a gente procurava ontem.
E a gente se esquece de agradecer. É muito importante a gente ser grato e viver esse momento que a gente vive hoje. Agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas dificuldades, pelos ciclos encerrados, pelos ciclos abertos, pelas amizades, pelas pessoas que se foram, porque tudo isso, gente, faz parte desse espetáculo maravilhoso que é a vida. E é isso, a gente vai vivendo uma coisa por vez. Não se preocupa, te entrega, confia e agradece, porque Deus é um Pai infinito de misericórdia, de bondade, de amor, e Ele prepara sempre o melhor pra gente. E enquanto isso, a gente tem que fazer a nossa parte, não é? Dando um passinho de cada vez. Mas em algum determinado momento, a gente cansar de andar e começar a correr e cair, a gente tem que ter a maturidade de levantar, bater a poeira, cuidar dos nossos machucados e seguir, enxergando sempre o nosso próximo passo, dando esse passo com sabedoria, com gratidão, com amor, bastante luz para iluminar os nossos passos e aproveitar cada pedacinho daquele momento, cada pedacinho daquele processo, cada pedacinho dessa evolução. É muito importante, né, a gente emanar energia para tudo isso que é muito maravilhoso, tudo isso que a gente sempre quis, tudo isso que a gente sempre almeja. A gente quer o melhor, por isso que a gente é o melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que está publicado por aqui. Lembrando que você deixa seu comentáriozinho aí, que eu vou estar respondendo vocês com muito carinho, com muito amor. Beijo!